Então, Sidney, a gente ontem teve a felicidade. Primeiro eu queria registrar aqui para os ouvintes, acho que isso é muito importante a gente dizer, a situação política que o Rio Grande do Norte se encontra em Brasília. Nós temos a felicidade de termos em ministérios de relevo em Brasília dois ministros do Rio Grande do Norte. É o caso do ministro Rogério Marinho, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, quando a gente consegue pavimentação, saneamento básico, os recursos hídricos. Estamos aí com a garantia da conclusão da Oiticica, passagens extraídas. E temos o ministro Fábio Faria, que está nas comunicações, que inclusive estava em viagem no momento em que eu estive lá em Brasília. Pedi à assessora lá do ministro Fábio, que assumiu o ministério enquanto ele estava fora. Que é Potiguar, inclusive, né? Potiguar, doutora Estela Dantas. E ela articulou algumas reuniões lá em Brasília. Essa viagem foi articulada pelo deputado federal João Maia, mas a gente está lá, tem que abraçar todos os parlamentares e também os ministros. Então, a doutora Estela conseguiu essa audiência com o diretor-geral do DENIT, general Santos Filho, que inclusive foi oficial aqui do 1º Batalhão de Engenharia em Construção. Ele foi oficial e tocou algumas obras na época em que esteve como oficial aqui do batalhão, então conhece Caicó. E também ele colocou em videoconferência o diretor da delegacia lá de Natal do DENIT. Se eu não me engano, o nome dele é Santos, General Santos. Então, o que a gente ficou? Eu levei duas demandas para ele, que era em relação à manutenção da BR-427, o trecho urbano dela, que passa aqui por dentro da cidade de Caicó. Ainda não foi entregue esse trecho à Prefeitura Municipal. Tem uma perspectiva, inclusive tem uma audiência no Ministério Público no final desse mês sobre essa questão dessa entrega. E ele me garantiu que a manutenção só vai ser entregue quando a manutenção for feita. E a gente pediu, porque aquela ponte ali da Barra Nova já é uma ponte acanhada para Caicó. Então a gente tem que recebê-la pelo menos com a garantia de que a manutenção está em dia, de que a ponte é segura. Então a gente pediu, é evidente que um recurso para você construir uma nova ponte é muito alto, não adianta que a gente tentar buscar isso, mas eu pedi a ampliação dessa ponte, ver se a gente fazia a ampliação, o alargamento dela, e fiz também a solicitação das passarelas. Tivemos a feliz notícia que essa questão da passarela já está previsto, inclusive o projeto já está pronto. Eu vou viajar a Natal daqui para o final do mês e vou me encontrar lá com o General Santos para saber... Daniel de Almeida Dantas, o nome do general. Daniel Dantas, perdão. Isso. E quero saber dele como é que está esse projeto. E ele me disse que assim que aprovar o orçamento, ele abre o processo licitatório. Então, a gente acredita que ainda no primeiro semestre, vamos aqui dar uma folgazinha, o processo licitatório para as passarelas vão estar conclusos. E isso vai ser muito importante para a população que trafega ali pela ponte. Mas o que me deixou feliz mesmo é o seguinte, é que mesmo que haja a entrega oficial desses trechos, ficou a garantia, e isso ficou a garantia tanto do diretor-geral do DENIT quanto do delegado de Natal, de que haverá manutenção do trecho. Inclusive está nessa programação financeira para manutenção, porque eles fizeram a manutenção da 226, mas da 427 eles não fizeram quase nenhuma manutenção esse ano de 2020. Então em 2021 a prioridade é a 427. Então, dentro dessa prioridade da 427, ele me garantiu que o primeiro trecho que vai ser feita a manutenção vai ser o trecho da zona urbana de Caicó. Então, eu fiz essa solicitação e ele me deu essa feliz notícia. Então, vamos aguardar. E o que eu posso fazer, Sidney, como despachante de Caicó, é agilizar isso. Infelizmente, todo mundo sabe a situação que a gente pegou a prefeitura. Não adianta a gente dizer que vai fazer um recapeamento de um trecho que já não é nosso, que a gente não vai conseguir fazer. Inclusive o trecho ali do cruzamento do sinal entre Pires Ferreira e Olegário Vale. Pires Ferreira e Olegário Vale está muito danificado, gerando muito transtorno para a população. Mas o que eu posso fazer enquanto gestor é ir atrás dos caminhos para solucionar esses problemas. Mas tivemos essa felicidade ontem, na última agenda que a gente teve administrativa em Brasília. Certo. Você esteve também, né, prefeito, no Ministério do Turismo. Como é que foi esse encontro lá? E o que é que você traz de novidades para cá? Olha, a gente teve a primeira agenda que a gente teve em Brasília na terça de manhã foi com o chefe de gabinete do ministro Gilson. O nome dele é Herci Alves. Conhece, tem muita amizade com a família de Rivadavio.
Rivadavia aqui, para quem conhece, é irmão de Fernando Marinho. Fernando Marinho, que é avô, que é pai de Dr. João Paulo Marinho, que é oftalmologista. Então Rivadavia foi morar no Tocantins e fez amizade com o Dr. Herci. Então quando a gente chegou lá, o Dr. Herci já uma festa grande, dizendo que conhecia Caicó, que já tinha vindo aqui na cidade e que Caicó realmente era uma cidade muito bonita e que precisava realmente do apoio do Ministério do Turismo, e deixou as portas escancaradas. Então eu levei algumas solicitações, primeiro para tratar sobre essa questão dessa rota de turismo em Caicó que a gente precisa definir, e já estou em contato com o Pedrinho do Sebrae para que a gente consiga de fato fazer essa programação dessa rota, o Sebrae nos ajudar nessa programação dessa rota e levar para o Ministério do Turismo para saber se vai precisar de algum recurso federal para a gente tocar. E a outra solicitação que nós fizemos, Sidney, foi em relação a um projeto para revitalização de alguns pontos turísticos da cidade, como é o caso do Poço de Santana, que era um projeto que estava incluído no projeto da Ilha de Santana, mas que infelizmente foi frustrado na época. E a gente vê outro ponto aqui na cidade que precisa de alguma restauração. E ficou programado para que a gente consiga levar esses projetos assim que o orçamento abrir, para ver se a gente consegue os recursos. Um projeto desse não é um projeto barato também, quero deixar claro aqui para a população, precisa de programação financeira para fazer o projeto, mas a gente vai conversar com o Sebrae é parceiro, Pedrinho é parceiro, Zé Camelo, o presidente o diretor-geral do Sebrae aqui do Rio Grande do Norte, Dr. Marcelo Toscano. Então vamos levar todas essas solicitações para ver se a gente consegue fazer esses projetos em parceria. O senhor teve também no Ministério da Educação, e aí foi um encontro articulado por Benis Leocádio, é isso? Isso. O deputado federal Benis Leocádio, ele é coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte. Então, é do Partido Republicanos, tem muito acesso lá junto ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso aqui eu quero deixar claro para a população. Se a gente precisar de recurso, o município precisar de recurso, não adianta bater a porta do ministro. O ministro, essencialmente, ele cuida de recursos para as universidades. Quem realmente cuida dos recursos da atenção do ensino básico é o FNDE. Então, o deputado Benis ontem estava na reunião, junto com o presidente do FNDE, Dr. Marcelo, junto com o secretário executivo, Vitor, do Ministério da Educação, também com outro assessor lá parlamentar, Dr. Marcelo, e com o ministro, Dr. Milton Ribeiro. E lá fui apresentado a Milton. Eu sou egresso de um programa do Ministério, que é o ProUni. Tive bolsa integral toda financiada pelo Ministério da Educação, na época que eu fiz graduação em Medicina. Então mencionei isso a ele e disse que era de Caicó e prefeito da cidade com 27 anos. E ele gostou da história, inclusive deu o número pessoal dele para mim. Então, vou perturbar. Eu, como prefeito de Caicó, vou perturbar o ministro Dr. Milton Ribeiro para ver se a gente consegue as ações, especialmente destravar algumas situações. Mas de felicidade, o que eu quero dizer a Caicó, que existe um recurso já empenhado no FNDE para a construção de 3 creches e uma escola de 12 salas. A gente está nesse processo de destravar essa parte burocrática, de terreno e etc, para poder a gente responder as diligências, e mais 2 quadras. E uma quadra provavelmente vai ser lá no Samanaú e a outra quadra de esporte lá no João 23, na Escola Mateus Viana. Então, isso são 2 coisas muito importantes que a gente vai conseguir destravar, isso já está garantido. E a gente teve a perspectiva que hoje houve aumento, né, em virtude da inflação, principalmente em material de construção. Então, esses valores serão acrescidos, porque foram valores que foram empenhados em anos anteriores. Então a gente vai ter uma atualização desses valores agora para tocar essas obras. O senhor levou com você a secretária de Saúde, Evaneide, né? Semana passada o senhor esteve lá na UBS do bairro João 23 e eu vi uma foto que eu achei, como é que fizeram isso? A UBS é em cima de um serrote, né? O acesso você tem que subir um serrote para ter acesso. Como é que uma pessoa com deficiência física, por exemplo, vai entrar na UBS? Eu fiquei me perguntando. Isso é um crime. Olhando como cidadão, a primeira impressão e o pensamento que eu tive foi esse, sabe? A impressão que eu tive foi essa. Foi para tentar resolver essa situação lá das UBS também?
Olhe, Sidney, sempre se reclamou em Caicó em relação à falta de projeto dos prefeitos para levar para Brasília para conseguir recursos. Sempre teve isso, principalmente ficou mais evidenciado nesses últimos 8 anos. Não adianta a gente correr com coisas técnicas que não estejam realmente com a fundamentação adequada. Então, o que aconteceu na UBS do João 23 e na UBS do Paulo VI? Foram recursos que foram conseguidos ainda no governo Bibi Costa. Bibi deixou esse recurso para ser realizado o projeto no governo Roberto Germano, e o prefeito Roberto, ele de maneira muito ágil conseguiu os dois projetos, mas esses dois projetos, eles foram feitos idênticos, tanto para o UBS do João 23 quanto para o UBS do Paulo VI. Então, foram projetos que não tinham as adequações técnicas necessárias para o Ministério da Saúde. Então, o Ministério, quando veio fiscalizar as obras, Sidney, ele cancelou essas obras. E os recursos que a Prefeitura tinha recebido, ele judicializou para que a Prefeitura devolvesse. Esses processos estão judicializados. Inclusive, o prefeito Roberto está respondendo pela falta de adequação do projeto. Então, um projeto de UBS, você tem que procurar um engenheiro, um arquiteto que seja conhecedor das determinações do Ministério da Saúde, para que você faça um projeto adequado com a necessidade. Por exemplo, se você vai fazer um gabinete odontológico, uma sala de dentista, Sidney, você precisa que essa sala tenha tubulação para poder colocar o gabinete, precisa que tenha uma casinha fora da unidade, que passe por dentro, tenha acesso por dentro da sala para colocar o compressor, porque precisa de um compressor, precisa de uma rede elétrica adequada. Então, são projetos que têm algumas especificações. Por exemplo, os dois projetos do João 23 e do Paulo VI, a sala de dentista tem um pergolado no meio da sala, com acesso ao ar, ao ambiente. Isso não pode acontecer. Não tem previsão da casinha do compressor. Então são várias inadequações que foram feitas. O construtor não tem culpa. Eu até fui lá, dei uma cobrada no construtor e disse: Tadeu, a gente está aqui, tem que fazer o projeto como entrega na planta. Ele, inclusive, disse que fez coisa que não estava no projeto, porque sabia que não ia dar certo. Então, essa continuidade de obras foi feita com recurso próprio, porque as obras estão com status de cancelada lá no Ministério, e a secretária Evaneide, que já tem um trânsito lá em Brasília, principalmente na parte de atenção básica, recebeu a feliz notícia que essas obras podem ser resgatadas. De status cancelada, a gente pode resgatar, e acredita-se que a gente vai conseguir os recursos para poder, pelo menos, fazer essas adequações nessas UBS. Mas, infelizmente, o retrato de Caicó é esse, Sidney. A gente, inclusive, recebeu lá, o Ministério, inclusive, está com uma aflição muito grande em relação a essas vacinas. Nós estamos recebendo poucas vacinas, estamos seguindo a nota técnica, e aqui eu quero fazer um apelo, Sidney, ao governo do estado, a governadora Fátima Bezerra. Caicó é uma cidade essencialmente de serviços. A gente precisa receber o quantitativo necessário para vacinar todos os profissionais de saúde. A CESAP mandou a gente vacinar agora os idosos, especialmente os idosos acamados, mas a gente não terminou de vacinar os profissionais de saúde. Tem profissional que atua em clínica privada, por exemplo, que também é profissional, que também merece a vacinação e que não foi vacinado. Porque a nota técnica, ela mandou agora a gente pegar essas doses para vacinar os idosos. Mas eu vou me sentar aí com os prefeitos, vou me sentar com a secretária, com o Jardênia, para ver o que a gente vai fazer para conseguir vacinar esses profissionais de clínicas privadas, porque já chegou o limite do absurdo. Porque Caicó é uma cidade de muitos serviços, muitos profissionais atuam em iniciativa privada, lidando com paciente Covid, e esse pessoal não foi incluído nessas vacinações. Natal e Parnamirim receberam um quantitativo muito bom de vacina, e infelizmente Caicó, sendo uma cidade essencialmente de serviços, não recebeu esse quantitativo de vacinas adequado para atender a demanda dos profissionais de saúde. Mas eu, como médico, inclusive, não fui vacinado, porque não estou atuando mais na linha de frente do Covid, apesar de dar plantão eventualmente em outras cidades. Então, eu quero dizer a todos esses profissionais que estão aflitos em relação a essa vacinação: o que eu puder fazer enquanto prefeito para conseguir essas doses, para a gente vacinar essa população, a gente vai tentar. Mas, infelizmente, a gente está seguindo a nota técnica da CESAP.
Prefeito, o senhor teve também no Ministério da Agricultura. O homem do campo, alguns deles, contraíram dívidas com os bancos. E parece que o senhor tentou, junto ao Ministério da Agricultura, ver se conseguiu o apoio deles para que isso fosse prorrogado, é isso? Para que essas dívidas fossem para frente, colocado para frente, é? Essa reunião, amigo Sidney, foi articulada pelo deputado federal João Maia. Ele participou da reunião. A gente não pôde ter acesso diretamente à ministra, porque a ministra ela é grupo de risco e não foi vacinada ainda. Então não foi só vacinado também o povo, os ministros também de Brasília não foram vacinados porque não chegou vacina para todo mundo. Então o ministro não foi vacinado. Então é só para ter a correspondência de ver como é que está a situação difícil de vacina. Então o deputado João Maia, através de uma solicitação minha e do deputado Vivaldo, levou a demanda para o aprazamento das dívidas rurais. A gente sabe que esse início de ano todo agricultor ele espera por chuvas. E normalmente a chuva já começa em dezembro, vai criando uma pastagem, uma forragem, e você vai escapando o gado. Esse ano isso não aconteceu. A chuva veio acontecer alguns pingos e alguns sítios, quer dizer, alguns não. A grande maioria dos produtores rurais ainda não tiveram a felicidade de ter uma chuva boa para que garantisse pelo menos o nascimento de babugem, que é aquela folhagem que nasce pequenininha que o gado come, verdinha. Então, o que o produtor está fazendo? Está comprando ração. E a ração, em virtude dessa inflação em alta, ela aumentou muito, Sidney. Você comprava um saco de ração de milho moído, milho em grãos, perdão, 40 e poucos reais, hoje está 80. Então teve produto na safra de alimentos que aumentou 100, 150%. Então a ministra também, a gente levou esse pedido da questão do subsídio do milho da Conab para chegar mais milho na Conab, mas ela também mostrou essa dificuldade da inflação, porque ela não está tendo condição de comprar o milho no valor que está no mercado. Mas a gente fez essa solicitação para aumentar o prazo, porque o produtor agora não está conseguindo ter recurso para pagar as suas dívidas às instituições bancárias. Que na verdade o Ministério da Agricultura não tem poder para resolver isso, porque isso é com os bancos, né, Tadeu? Mas aí no caso ela entra circuito para negociar. Ela entra no circuito porque os dois bancos são bancos públicos, né? A gente tem o Banco do Brasil, principalmente o Banco do Nordeste. Então ela entra na articulação junto às superintendências desses bancos para permitir um maior aprazamento dessas dívidas. Entendi. Tadeu, sobre essa situação das vacinas dos idosos, elas começaram hoje, não é isso, aqui em Caicó? Isso, Sidney. A gente começou a vacinar hoje os idosos acima de 75 anos acamados. Então, foi feito o levantamento por todas as equipes de saúde da família da cidade. Se eu não me engano, foi feito um quantitativo de mais ou menos 320 idosos. Nessa primeira etapa, idosos acamados na cidade de Caicó, e a gente começou a vacinar hoje com a equipe volante. A parcela do FPM veio zerada de novo? A parcela do dia 10, infelizmente, veio zerada de novo. Era uma parcela boa, mais ou menos 2,5 milhões de reais, um pouco mais de 2,5. Infelizmente, em virtude do PASEP, veio bloqueada, não sobrou nada. A última parcela do mês de janeiro, a gente teve um recurso, bloqueou parte do recurso, mas a gente teve acesso a mais ou menos 400 mil do FPM. Mas essa primeira parcela, que é a parcela que vem mais recurso, Sidney, veio totalmente bloqueada. O que o município pode fazer? O município encaminhou a assinatura do TAG, o TAG junto ao Tribunal de Contas, para fazer a auditoria da folha de pagamentos e fazer a auditoria das contas do município. Então esse TAG provavelmente vai ser assinado no final desse mês. A gente só está aguardando a agência de doutora Luciana Campos, que é a promotora do Ministério Público de Contas, e a gente reduziu o custeio onde a gente pôde reduzir. Fizemos também ao contato através do ministro Rogério Marinho, do deputado Ezequiel Ferreira, com a Receita Federal, que permitiu um contato com a gente mais próximo e está conseguindo provocar uma medida administrativa de reprogramação desse débito, mas não é uma situação que a gente consiga resolver com o estalo de dedos. Porque nós tínhamos 4 renegociações em aberto, das quais todas estavam com parcelamento atrasados. E desde outubro que não repassa o INSS do mês corrente. Então, esse é o grande empecilho. E também a dívida junto ao PIS-PASEP. Então, a gente está fazendo a reprogramação disso.
O delegado de Natal, doutor Hilo, está em contato quase que diariamente com o nosso secretário de Finanças, Salmo, e a gente está fazendo essa busca administrativa. Mas, infelizmente, são soluções que não dependem da nossa vontade. E aí, eu aprendi uma coisa quando eu morei mais de 10 anos longe de casa, que tem coisa que a gente se angustia, fica com ansiedade, porque a gente tem como resolver. Tem coisa que não adianta se angustiar nem ficar com ansiedade, porque não depende de você. Então, o que o município pode fazer para atuar nesse sentido, Sidney, a gente está fazendo. Tem duas perguntas aqui do ouvinte, Tadeu. Boa tarde, aqui é Henrique de Boa Passagem. Sidney, pergunta ao prefeito sobre o mês de dezembro, por favor. Sobre o quê? O mês de dezembro, a folha de dezembro. Então, amigo, o que eu quero dizer em relação à folha de dezembro? A gente fez um acordo com o sindicato de que 40% da arrecadação do IPTU a gente vai colocar para pagamento da folha de dezembro. O que acontece? Houve um atraso em relação à impressão desses boletos, porque a gestão passada não deixou isso encaminhado. E a primeira empresa pediu 50 mil reais para fazer essa impressão. E a gente conseguiu reduzir isso para mais ou menos 7, 6 mil reais, essa impressão desses boletos. Então isso foi resolvido essa semana. Então, a partir da semana que vem, se Deus quiser, a gente vai começar a entregar os boletos em domicílio. E provavelmente eu vou fazer um decreto para aumentar o prazo de pagamento do IPTU, que era no final do mês de fevereiro. Eu vou ampliar pelo menos até metade do mês de março, para a população fazer Tinha até desconto para pagamento à vista, né? E a gente vai manter esse desconto. 20%. Vai manter esse desconto para até mais ou menos meados de março. Então, todo esse montante de recurso de IPTU, 40%, a gente vai colocar para pagar, vai empenhar para pagar dezembro. A gente tem que fazer a programação e vamos sentar, se Deus quiser, daqui para o dia 15, que é a reunião com o sindicato, a gente vai ter uma proposta concreta, e eu quero levar essa proposta para a reunião de dizer como é que a gente vai fazer o pagamento do mês de dezembro. E espero que daqui para lá a gente tenha novas informações em relação ao FPM. Tem outra pergunta aqui. Boa tarde. Teria como perguntar ao prefeito quando terá a manutenção do calçamento da cidade, principalmente no bairro Paraíba? O calçamento de quais ruas? Não cita aqui. Fala da cidade. Né? Então, a gente está querendo trazer recursos federais. O que eu estou pedindo aos deputados é recurso para calçamento. Inclusive, todos os pagamentos, Sidney, de contrapartida da prefeitura para tocar as obras, são contrapartidas muito pequenas e que faziam um benefício muito grande. Então, eu autorizei. Então, todas as construtoras que estão com obras de calçamento estão regulares e estão para continuar essas obras. Infelizmente, no bairro Paraíba, se eu não me engano, não tem mais nenhuma rua contemplada por esses calçamentos que estão vigentes. Mas eu quero dizer a essa nossa amiga que agora, em mês de março, agora finalzinho de fevereiro, a gente vai ter as emendas impositivas dos deputados federais. E se Deus quiser, vai vir. Eu já consegui R$1 milhão com o deputado federal João Maia, isso eu já posso anunciar, para calçamento. Vou ver se eu consigo também um montante importante com o deputado federal Beto Rosado e com o deputado federal Benes Leocádio e com a deputada federal Carla Dixon. O que eu estou dizendo? Pessoal, Tadeu, você vai defender quem para deputado federal? Olha, eu vou fazer igual ao finado Agnello Alves, quando foi prefeito de Parnamirim. Caicó sim, voto sim. Caicó não, voto não. O meu voto, pessoal, é muito pequeno, Sidney, para um deputado federal. Eu quero que o deputado venha para Caicó e coloque as ações. Encaminhei ofício para os 8 deputados federais do Rio Grande do Norte, pedindo recursos impositivos agora no orçamento. Quero que o deputado federal Rafael Mota, que foi o deputado mais votado de Caicó no último pleito, o deputado federal eleito mais votado eleito de Caicó, porque foi Odair o primeiro lugar e depois veio Rafael. Então eu mandei ofício pedindo recurso impositivo ao deputado federal Rafael Mota e quero colocar esses recursos para calçamento. Mandei ofício para todos os deputados e todos os senadores. Então a gente fica no aguardo e o que a gente puder fazer para efetivar aquela política de parceria, Sidney, de calçamento, a população que tem a condição numa rua de fazer uma parte do calçamento, a prefeitura entrar com outra parte, e a gente vai fazer e vai fazer uma programação, e eu quero anunciar, a gente vai fazer um planejamento para fazer um programa de calçamento descontado com o IPTU.
Vamos fazer isso aí. Eu não sentei ainda com os secretários, é uma ideia que eu tive ontem na viagem, junto com o secretário de Planejamento, Dr. Danilo Lopes, para a gente fazer um programa nos bairros onde a população tem uma condição financeira melhor, que a contrapartida que a população der para calçamento, ela seja descontada nos anos subsequentes em IPTU, ou até mesmo amortizar alguma dívida que essa pessoa tenha junto ao município. Bacana, né? Bacana. Deixa eu perguntar ao prefeito Tadeu, inclusive sobre essa questão de busca de recursos em Brasília via deputados federais. O general Girão teve aqui e anunciou uma emenda de 1 milhão ali para a estrada do Sabugi, não foi? Gravou até um vídeo com você? Gravou. Sim, o deputado federal Girão, não posso esquecer dele, senão Edmilson me mata, que ele escuta todas as rádios. Bati a porta do deputado Girão, ele foi um deputado que já colocou uma quantidade de recursos muito grande para Caicó. Inclusive, todas as academias de saúde que foram feitas na cidade foram recursos oriundos do deputado Girão. Ele colocou 1 milhão agora para a estrada do Sabugi. E aí, se Deus quiser, a gente vai viabilizar que essa estrada, uma parte, porque são 8 quilômetros de extensão, e pelo valor que está o petróleo hoje, junto com o asfalto, a gente só consegue fazer 1 quilômetro é igual a R$1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e meio, dependendo do custeio que tá. Então, para você fazer um trecho pequeno de asfalto é muito recurso. E essa estrada é estadual. Então, eu vou pedir a cessão dessa estrada para o governo do estado, para que a gente consiga viabilizar esse recurso para realmente fazer o recapeamento da malha asfáltica da estrada do perímetro irrigado. Muito bom. Tadeu, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Algo mais a acrescentar? Muito obrigado, Sidney. Obrigado, Alexandre, Zé Virgínio e a todos os ouvintes aí do programa Cidade Alerta.